Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e vou estar trabalhando com vocês o conceito da Física. Então, vamos ali à nossa tela, vermos ali qual o conteúdo que estaremos trabalhando na aula de hoje. Então, temos aqui, vamos retomar um pouco alguns conhecimentos que já vimos em aulas anteriores, trabalhando com o conceito de estudo de gases, a lei zero da termodinâmica e também estaremos abordando a primeira lei da termodinâmica, ok? Então, vamos ali dar uma olhada, relembrar alguns conceitos e vamos então avançar um pouco dentro desse conceito que vai dar a base das máquinas térmicas. Então, me acompanhe aqui na tela. Aqui, o estudo de gases, quando viemos a trabalhar, dependemos, assim, em muitas circunstâncias de fazer uma leitura gráfica que seja de maneira adequada. Então, me acompanhe aqui. Temos os dois eixos, da horizontal, representado ali pelo volume, o eixo da vertical, representando a pressão, e temos os pontos aqui A, B, C e D dentro da estrutura que vai mostrar a dinâmica dos processos que temos ali. Quando a gente avança do ponto A para o ponto B, percebam que a minha pressão ela acaba reduzindo, entretanto, o meu volume acaba aumentando. Quando analisamos isso, estamos trabalhando aqui com o conceito dessa curvatura que aparece. Essa curvatura chamamos então de uma transformação isotérmica, ok? Quando avançamos agora do ponto B para o ponto C, percebam que você está se mantendo na vertical, entretanto avançando para baixo. Isso está indicando que a minha pressão está reduzindo. Como consequência, a temperatura também está diminuindo, porém, o meu volume aqui ele não se altera, ele é constante. Temos então o conceito que temos três nomes para essa parte. Podemos chamar de uma transformação isométrica, uma transformação isocórica ou uma transformação isovolumétrica, que é exatamente o mesmo conceito, certo? Então, dentro dessa circunstância, vamos avançar aqui no gráfico, avançando do ponto C para o ponto D. Percebam que o meu volume dessa vez está reduzindo, entretanto a minha pressão está aumentando, mas estou trabalhando sobre uma linha de curvatura e essa linha de curvatura representa uma transformação isotérmica. Agora, quando avançamos do ponto D e fechamos esse ciclo no ponto A, percebam que dessa vez a minha pressão está aumentando, a minha temperatura estará aumentando também. E o que está acontecendo com o meu volume? Ele não está se alterando. Mais uma vez, temos uma situação de volume constante, onde chamamos a transformação de isométrica, isocórica ou isovolumétrica, ok? Então, temos esse conceito ao qual a gente consegue estar fazendo a observação desse gráfico. Outro detalhe para observarmos também, estamos trabalhando com duas isotermas. Uma que avança do ponto A até o ponto B, que ela está mais ao alto à direita, e a segunda isoterma que avança do ponto C para o ponto D, que está um pouco mais abaixo. O que acontece? A isoterma que avança do ponto C para o ponto D está mais próximo da origem do gráfico. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter que a temperatura dela é menor em comparação com a outra isoterma que está mais afastada. Então, são detalhes que acabam aparecendo no gráfico onde não existe essa informação descritiva, entretanto, de maneira conceitual você consegue estar fazendo essa relação, ok? Vamos avançar então para a nossa próxima tela. Então, temos aqui a lei zero da termodinâmica e vamos dar uma olhada. Nesse conceito, trabalhamos então com a ideia do equilíbrio térmico. Então, vamos imaginar a seguinte situação. É um conceito mais básico e fundamental da termodinâmica, onde corpos em temperaturas iniciais diferentes, mantendo um contato, ele vai estabilizar a temperatura e vai estar padronizando esse componente,
onde a temperatura final vai ser igual para os objetos ou numa tendência muito próxima da igualdade, ok? Então isso é uma característica que temos ali dentro desse primeiro princípio. Então vamos avançar ali então a nossa tela. Então temos agora o conceito da primeira lei da termodinâmica. Então esse conceito está relacionado com a conservação da energia. Então vamos analisar isso dentro da equação. A equação ela aborda três componentes. O primeiro representado pela letra Q, que indica quantidade de calor. O segundo termo é representado por uma letra grega chamada tal, onde ele vai estar representando o trabalho realizado por esse gás. Temos aqui o ΔU, que indica a variação da energia interna. Lembrando que na física, sempre quando aparece esse triângulo, vai estar indicando a variação de alguma coisa, certo? Então, temos esse conceito para estarmos analisando. Em determinadas circunstâncias, temos ali que o trabalho pode ser igual a zero, você tem que a energia interna pode ser igual a zero, podemos ter que a quantidade de calor pode ser igual a zero. Cada um desses fenômenos, já observamos em aulas anteriores, onde você consegue estar pegando a conceituação da conservação da energia. Não cria-se nada no contexto, não se perde nada, tudo se converte entre essas formas que atuam dentro da equação, ok? Avançando então para a nossa próxima tela, temos aqui o nosso quiz. Então, vamos dar uma olhada ali. Quando analisamos uma transformação gasosa que envolve um trabalho nulo, podemos afirmar que o processo é adiabático, isométrico, isobárico ou isotérmico? Então, vou dar um tempinho para vocês responderem essa questão. Prezados estudantes, agora estamos dando uma olhada ali no conceito onde o trabalho é nulo. Quando você tem que o trabalho é nulo, isso indica que não está tendo expansão ou contração volumétrica. Isso quer dizer que o meu volume ele é constante,
ele não se altera. Analisando as afirmativas que temos ali, então vamos ver qual delas que se enquadra melhor nesse conceito. Me acompanhe na tela. Então, a transformação ao qual ele está representando aqui é definido como uma transformação isométrica, ok? Então, esse é o conceito que temos dentro dessa abordagem. Então, avançando aqui, vamos lá então, à nossa próxima tela. Temos ali a segunda lei da termodinâmica. Então, vamos ver o que ela nos diz. Aqui, ó. No ciclo termodinâmico, o calor não se converte integralmente em trabalho. Esse é um dos conceitos. Segundo, transferência espontânea de calor de uma fonte quente para uma fonte fria. Então, prezados alunos, o que temos dentro desse conceito ali? Quando você tem a tendência de uma máquina térmica, alguns conceitos têm que ser levados em consideração. Dentre eles, você não consegue ter uma eficiência de 100%. A termodinâmica não permite que isso aconteça, até pelos aspectos da variação da temperatura que você tem dentro desses componentes. Quando você tem essa circunstância, então você tem percas de energia na forma de barulho, na forma de outras constituições, ao qual elas não viram integralmente trabalho realizado. Então, isso é a consolidação que você tem. É impossível ter uma máquina térmica com 100% de rendimento. Você pode se aproximar, mas jamais terá essa característica, ok? Então, vamos avançar mais um pouquinho aqui dentro dos conceitos e temos ali, ó, que a transferência, ela ocorre de maneira espontânea. Ali, quando você vai estar trabalhando com a fonte de maior temperatura, em relação à fonte de menor temperatura. Existe esse consenso. Entretanto, você vincula essa característica com a produção de trabalho motor, geralmente nesse contexto. E aqui temos uma base substancial para os veículos que temos ali de tração motora. Então, isso dá a substancialidade que precisamos para entender um pouquinho do conceito que essa física lá do século XVIII traz para a nossa modernidade, ok? Avançando na nossa tela, temos ali então alguns enunciados para dar suporte e dar credibilidade ao que eu falei para vocês. Então aqui, ó, o enunciado de Kelvin Planck. É impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. E aí, alunos, o que eu tenho para estar sensibilizando vocês dentro desse conceito? Você tem formas de dissipar energia. E aqui, no caso, estamos trabalhando com calor, mas você consegue estar trabalhando principalmente com trepidação, quando você acaba trabalhando com o motor, você acaba trabalhando com o conceito de energia sonora, ao qual você consegue estar percebendo o barulho do ronco do motor, por exemplo, e aí você tem toda essa estrutura que não permite que você tenha uma 100% de eficiência. Você está perdendo um pouco dessa eficiência em outras formas de energia. Isso é importante vocês estarem frisando, ok? Me acompanhem na tela novamente. Temos aqui, ó, o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta. Nesse caso, você está indo completamente contra os princípios da natureza, certo? Então, assim, são algumas características que dão um direcionamento para esse conceito da termodinâmica, ok? Vamos avançar então ali para a nossa próxima tela. Mais um quiz. Seu colega afirma que inventou um motor de carro que converte todo o calor da queima de combustível em movimento dos pistões. Ao tomar conhecimento, você acredita na invenção, pois é plenamente viável de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Na outra opção, não acredita na invenção, pois tal situação é impossível de acordo com a segunda lei da termodinâmica. E um tempinho para vocês pensarem na resposta.
nessa circunstância, o que temos aqui como informação? É simplesmente impossível termos ali uma máquina com 100% de eficiência. Então, vamos à tela analisar novamente as possibilidades que temos ali. Na alternativa A, ele diz aqui, ó, acredita na invenção, pois é plenamente viável de acordo com a segunda lei da termodinâmica. E na letra B, não acredita na invenção, pois tal situação é impossível de acordo com a segunda lei da termodinâmica. E de fato, pelo que vimos, realmente é impossível mesmo, certo? Fica inviável essa situação. Vamos então à nossa próxima tela. Temos aqui o conceito de um primeiro dispositivo de motor a vapor. Então, percebam, temos a fonte de calor, certo? Temos aqui um reservatório de água, que é a caldeira, por onde a água é aquecida, muda de estado, passando da fase líquida para a fase gasosa, segue pela tubulação, avança até o pistão, onde vai fazer a movimentação de expansão e de contração gasosa. Essa movimentação vai rotacionar, então, essa roda que temos ali como referência. Depois que o vapor acabou sendo utilizado, ele avança para essa região, que é chamado condensador, onde a água passa do estado gasoso, retornando para a fase líquida, e aí fecha o ciclo vindo dentro desse conceito. E só que você precisa de uma área de refrigeração para não deixar superaquecido essa região. Essa movimentação da roda que temos aqui foi utilizado em grande circunstância para locomotivas a vapor. Aqui no nosso estado conhecemos muito como Maria Fumaça, mas o conceito é o mesmo para as máquinas a vapor, ok? Então, isso é uma circunstância. Foi um desenvolvimento tecnológico extremamente amplo, onde utilizamos a ideia de calor para movimentação mecânica, certo? Então, vamos à nossa próxima tela. Temos aqui, ó, o conceito de uma máquina térmica, onde temos aqui, ó, T2 e T1, que representam as temperaturas em questão, onde a temperatura 2 é maior do que a temperatura 1. Temos aqui Q2 e Q1, que representam a quantidade de calor representativa desse sistema, onde a quantidade de calor 2 é maior do que a quantidade de calor 1. Temos aqui a própria máquina em operação e temos um percentual de trabalho que acaba sendo realizado, que vai mostrar o rendimento dessa máquina térmica. Vamos compreender um pouco melhor quando vemos a equação. Na equação, temos aqui, ó, Ni, que representa aqui o rendimento dessa máquina térmica. Temos uma fonte fria, que é a representação da exaustão, que você vai ter aqui desse processo da máquina térmica. E aqui a fonte quente está indicando a entrada total da energia que avança para o sistema. Quando temos esse conceito, trabalhamos dentro da equação visando que podemos estar trabalhando com a relação a partir da temperatura ou podemos trabalhar com a relação a partir da quantidade de calor. Depende do enunciado da questão ou da forma de abordagem do sistema, ok? Avançando então, temos aqui, ó, uma observação importante. Tanto a fonte quente quanto a fonte fria podem ser representados em forma de temperatura ou quantidade de calor. Detalhe importante aqui, pessoal, temperatura, quando for abordada, obrigatoriamente tem que estar em padrão do sistema internacional, ou seja, obrigatoriamente tem que estar em Kelvin. Se tiver em graus Celsius, é importante fazer essa retomada e essa conversão. Aqui é padrão internacional para trabalharmos, ok? Voltando à tela, temos ali então o nosso quiz. Então ali, ó, me acompanhe. Leia a frase abaixo e em seguida analise as afirmativas, assinalando V para as verdadeiras e F para as falsas. Frase: pode-se definir que a segunda lei da termodinâmica está associado a ou ao rendimento de uma máquina térmica.
Segunda opção, desgaste de maquinário. Terceira opção, produção de trabalho de uma máquina térmica. Mais uma vez, um tempinho para vocês estarem respondendo essa questão. Vamos lá, então, entender cada uma das situações que foi abordada ali. Então, me acompanhe à tela. Aqui, ó. Retomando na frase, pode-se definir que a segunda lei da termodinâmica está associada ao rendimento de uma máquina térmica? Perfeito a situação. Então, é exatamente esse o contexto que temos aqui nessa abordagem, ok? Vamos à segunda alternativa. Desgaste de maquinário. Gente, o que acontece ali? Então, nas equações, você tem ali uma ideia que você trabalha em função de rendimento, não vincula-se nada a desgaste. O conceito de desgaste surgiu de maneira posterior. Ela, no caso ali, ela acaba estando dentro do conceito da termodinâmica, mas não diretamente, é uma influência indireta que acaba ocorrendo, certo? Então, assim, muito cuidado com esses detalhes que vêm a aparecer, que pode deixar uma situação errônea. Então, um pouco de cautela dentro desse contexto, certo? Então, vamos ali, então, retomando. Na terceira, a produção de trabalho de uma máquina térmica. Pessoal, perfeito. Então, temos ali as opções, sendo a primeira verdadeira, a segunda sendo falsa e a terceira sendo verdadeira novamente, ok? Então, vamos avançar para a nossa próxima tela. Temos aqui um exercício, então me acompanhe. Uma máquina térmica opera com a sua fonte quente com uma quantidade de calor de 400 calorias e a sua fonte fria opera com uma quantidade de calor de 200 calorias. Qual é o rendimento dessa máquina térmica?
Então, vou dar um tempinho para vocês tentar resolver essa questão e já voltamos fazendo essa abordagem.
Prezados estudantes, aqui é super importante que você compreenda a equação para que consiga trabalhar de maneira adequada. Então, vamos lá à nossa tela. Temos aqui a equação definida por Ni, ou rendimento, que é igual a 1 menos, aqui temos a fração, fonte fria divididos então pela fonte quente. Vamos substituir com os valores que foi dado no enunciado, que é sempre importante essa atenção com os valores numéricos que são representados ao longo da questão. Então temos ali, vai ficar N igual a 1 menos a fonte fria, que equivale a 200 calorias, divididos então pela minha fonte quente, que vale 400 calorias. Avançando, precisamos então resolver essa fração. Então, temos ali, ao dividir 200 por 400, aquilo vai dar o correspondente a 0,5. Ao fazer 1 menos 0,5, temos então 0,5 desse componente. Porém, isso traz uma base da eficiência dessa máquina térmica. Porém, o que precisamos fazer? Para determinar o rendimento a nível de porcentagem, precisamos pegar esse valor e multiplicar então por 100%. Ao fazer essa abordagem, chegamos ali com um rendimento de 50%. Mas o que eu quero abordar com vocês dentro dessa questão? Lembram da imagem que vocês viram ali, que abordava a fonte quente, a fonte fria e trabalho realizado? O trabalho que foi realizado por essa máquina térmica rendeu 50% como eficiência. O restante acabou sendo rejeitado e acabou avançando para a fonte fria, ok? Então isso é importante que vocês compreendam ao longo do processo, certo? Avançando para a nossa próxima tela, mais um exercício para vocês. Temos ali então, uma máquina térmica opera com a sua fonte quente com a temperatura de 200 calorias e sua fonte fria possui temperatura de 50 graus Celsius. Qual é o rendimento dessa máquina térmica? Então, mais um momentinho para vocês resolverem essa questão.
Alunos, aqui o que é importante? Que você percebam as temperaturas fornecidas e que elas não estão no padrão para resolução. Você precisa convertê-las para Kelvin. Como que fazemos isso? Me acompanhe na tela. Temos aqui então a caracterização da equação que vimos lá no começo do ano, aborda temperatura em Kelvin, que é igual a temperatura em Celsius, mais 273. Ao substituir as temperaturas que o exercício fornece dentro da equação, temos ali a nossa fonte quente operando com uma temperatura de 473 Kelvin e a nossa fonte fria operando então a 323 Kelvin. Temos os dados então da questão, evoluímos na equação. Temos aqui então a fonte, 1 menos fonte fria divididos pela fonte quente, substituindo os valores, vai ficar ali rendimento igual a 1 menos 323 divididos por 473, efetuando a divisão primeiramente, vai ficar ali 1 menos 0,6828, e quanto mais casas trabalhar aqui depois da vírgula, mais próximo da realidade você tem esse valor, mais fidedigno com o resultado final temos ali. Ao fazer essa conta de menos, teremos ali 0,3171. Ao evoluirmos isso, convertendo para porcentagem, teremos então um rendimento dessa máquina térmica de 31,71%. Percebam que o rendimento dessa máquina térmica acabou sendo inferior ao rendimento da máquina anterior. Isso quer dizer o quê? O trabalho que ela acabou realizando foi menor do que no outro exemplo, ok? Bom, então, para essa aula, o que temos aqui como referência, então eu quis trazer para vocês ali um pouco dessa tomada que temos ali dentro dessa característica da segunda lei da termodinâmica. E com isso finalizo e nos vemos então na próxima aula. Grande abraço e até a próxima.